No ensino fundamental, nós temos a oportunidade de aprender os sistemas com duas equações e duas incógnitas. Sistemas como esse daqui, bem simples. X mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Resolver um sistema como esse significa encontrar o par xy que satisfaz simultaneamente as duas equações. E para isso, nas séries iniciais, a gente aprende alguns métodos. Os mais populares são os métodos da adição e o método da substituição. E aplicando um desses dois métodos, é fácil ver que o único par ordenado que obedece às duas equações aqui simultaneamente é o par 3, 2. O x tem que ser 3 e o y tem que ser 2. 3 mais 2 igual a 5, 3 menos 2 igual a 1. Beleza. O nosso propósito agora é estudar sistemas lineares mais genéricos. Aqui nós temos duas equações e duas incógnitas, mas podemos ter um sistema com 5 equações e 4 incógnitas, 6 equações e 10 incógnitas. Então, nós podemos ter qualquer número de equações e incógnitas. Não necessariamente o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações. E aqui eu tenho uma representação genérica. Aqui eu tenho 1, 2 reticências, m equações. M equações. Vai da primeira até a mésima equação. E eu tenho n incógnitas, x1, x2, reticências até xn. M equações, n incógnitas. Ok? Uma coisa muito importante para a gente desenvolver métodos de resolução de sistemas é a representação matricial de um sistema. A gente vai ver a partir de agora que, dado um sistema linear, nós podemos associar a ele algumas matrizes. E é claro que, para simplificar as ideias, a gente vai começar com esse sistema bem simples aqui. E a partir dele eu vou definir algumas matrizes que a gente pode associar a um sistema linear. A primeira matriz que eu vou chamar de matriz A, é a chamada matriz dos coeficientes. Nessa matriz, você vai colocar, de forma ordenada, os coeficientes das incógnitas. Os coeficientes são os números que estão multiplicando as incógnitas. Ok? São esses números aqui. Observe que esses números aparecem com dois índices, um deles indica a equação. Então, observe que o primeiro índice aqui é sempre 1, porque esse elemento figura na primeira equação. Então, o primeiro índice diz qual é a equação. O segundo índice diz qual é a incógnita. Então, A11. Estamos na primeira equação e é o coeficiente da primeira incógnita. E aí a gente pode desenvolver a mesma ideia para os outros. Então, a matriz dos coeficientes, como o próprio nome diz, contém os coeficientes das incógnitas. Os coeficientes aqui são 1, porque aqui é 1x mais 1y, então 1, 1. E aqui 1 menos 1. Então é só você colocar os números que estão multiplicando as incógnitas devidamente ordenados. Ok? Essa matriz é a chamada matriz dos coeficientes. Além da matriz dos coeficientes, a gente tem agora uma matriz coluna. Uma matriz coluna que eu vou representar por essa letra X maiúscula aqui, toda sofisticada. Nessa matriz das incógnitas, a matriz das incógnitas, nós vamos escrever aqui as incógnitas do sistema. No sistema genérico nós temos as incógnitas que vão de x1 até xn. E aqui eu usei x e y. Então, as incógnitas são x e y. Sempre uma matriz coluna por definição. Ok? Então aqui nós temos a matriz das incógnitas. Há também uma outra matriz, que é a chamada matriz dos termos independentes. Observe que cada equação dessa, vamos pensar na primeira. Nós temos o primeiro membro, que tem as incógnitas multiplicadas pelos seus respectivos coeficientes, e soma tudo.
E aparece aqui o segundo membro, esse número B1. Esse número B1 aqui é o termo independente da primeira equação. É o termo independente das incógnitas, porque ele não está multiplicado por nenhuma incógnita. Então aqui é termo independente, termo independente, termo independente. Então a matriz dos termos independentes é a matriz coluna que contém os termos independentes. Eu vou chamar essa matriz de matriz B. E os elementos são, então vou colocar aqui 5, bem disfarçadamente, ninguém viu, 5 e 1, ok? De um modo geral, vai ser B1 até Bm, perfeito? Então essa matriz aqui, matriz dos termos independentes, matriz dos termos independentes. Uma vez que a gente estabelece essas matrizes, a gente pode pensar na forma matricial desse sistema, certo? A forma matricial, ela surge exatamente da multiplicação da matriz dos coeficientes pela matriz das incógnitas, né? Então, quando você multiplica essa matriz aqui por essa, o que é que vai acontecer? Antes de mais nada, eu tenho aqui uma matriz 2 por 2. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 1, duas linhas e uma coluna. Então, é claro que é possível multiplicar essas duas matrizes, porque o produto de matrizes ele só pode ser realizado quando o número de colunas da primeira matriz coincide com o número de linhas da segunda matriz. Então, essa igualdade aqui possibilita a realização da multiplicação. Além disso, uma vez que você pode multiplicar, o resultado vai ser uma matriz com essa ordem aqui, ó. No caso vai ser 2 por 1. Então o que acontece? O que acontece quando eu multiplicar essa matriz dos coeficientes pela matriz das incógnitas, x e y? Como a gente viu, multiplicando uma 2 por 2 por uma 2 por 1 vai gerar uma outra matriz 2 por 1, ok? E aí, como é que a gente faz o produto de matrizes? A gente multiplica linha por coluna, né? Então vai ficar 1x mais 1y. 1x mais 1y é x mais y. E aqui eu tenho 1x menos 1y, ou seja, x menos y. Mas a gente sabe que x mais y, x menos y, são exatamente as equações que aparecem no sistema. Então x mais y é 5, x menos y é 1. Então a gente pode obter essa igualdade aqui, ó. X mais y é igual a 5, x menos y é igual a 1. Ok, quando você olha daqui para cá, observa essa igualdade. Essa igualdade aqui é a chamada representação matricial do sistema, né? Então a gente tem aqui que 1 menos 1 x y é igual a 5, 1. Lembrando que a matriz dos coeficientes a gente chamou de A, a matriz das incógnitas a gente chamou de X maiúsculo e a matriz dos termos independentes a gente chamou de B. Então essa igualdade aqui ela pode ser reescrita como A, que é essa matriz, vezes essa matriz que nós demos o nome de X, igual à matriz dos termos independentes que nós chamamos de B. E aqui fica mais evidenciada ainda a representação matricial. Então, aqui eu tenho um produto de matrizes, uma igualdade de matrizes, que é equivalente ao sistema linear. Então, é uma outra representação, né? O sistema linear é equivalente na forma matricial a isso daqui. Além dessas matrizes que nós associamos a um sistema linear, existe uma outra tão importante quanto. Essa matriz é a chamada matriz ampliada do sistema, ok? A matriz ampliada. Então a matriz ampliada é a matriz que você obtém a partir da matriz dos coeficientes, acrescentando uma coluna a ela. E essa coluna vai ser exatamente dada pelos termos independentes, né? Então a matriz ampliada, por definição, é essa matriz aqui. Você vai juntar os coeficientes com os termos independentes. 1, 5, 1, menos 1 e 2. Ok? E essa matriz ela é muito importante porque nós vamos aprender umas operações chamadas de operações elementares
Essas operações elementares, que são operações bem simples, elas serão aplicadas numa certa ordem, com uma certa lógica, sobre as linhas dessa matriz ampliada, e vai permitir que a gente resolva o sistema a partir desse conjunto de operações. Então a matriz ampliada, ela é muito importante porque ela é utilizada para resolver o sistema efetivamente pelo método do 2-escalonamento. Dado o sistema, está aqui um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, determine a representação matricial do sistema e a matriz ampliada do sistema. A representação matricial é muito simples. A representação matricial, você primeiro tem que obter as matrizes associadas ao sistema. A primeira matriz é a matriz dos coeficientes. E os coeficientes são 1, 1, 2, 1, 1, 2. E aqui atenção, porque nós temos x, temos y, mas o z não apareceu. Isso significa que o coeficiente de z é 0. Então vai ser 1 menos 1, e aqui tem o 0z que não precisa escrever. Então o coeficiente é 0. 1 menos 1 e 0. 1 menos 1 e 0. E aqui não apareceu x. Então o coeficiente de x, ou seja, o primeiro coeficiente aqui, vai ser 0. O de y é 3 e o de z é menos 2. Esta é a matriz dos coeficientes. Agora vamos determinar a matriz das incógnitas, que eu vou chamar de x maiúsculo. Como sempre, a matriz das incógnitas é uma matriz coluna cujos elementos são as incógnitas do sistema. Então nós vamos ter aqui x, y e z. Poderia ser x1, x2, x3, mas isso é opcional. Alguns sistemas são apresentados com x, y, z, w, t, etc. E outros com as variáveis indexadas, né? Por números naturais, x1, x2, x3, etc. E agora vamos ver a matriz dos termos independentes. A matriz dos termos independentes é 5, 4 e 8. A representação matricial desse sistema é exatamente você multiplicar essa matriz A pela matriz X e igualar a matriz dos termos independentes. Pronto. Essa é a representação matricial do sistema, que de forma compacta podemos escrever A vezes X maiúsculo igual a B. Então, representação matricial, e aqui temos a solução do item A. O item B é bem simples. A matriz ampliada do sistema, que nós vamos estudar bastante ela é formada pelos coeficientes unidos aqui aos termos independentes. Então é só você juntar a essa matriz aqui dos coeficientes uma nova coluna, que é a coluna dos termos independentes. Então vai ficar 1, 1, 2, 5, 1, menos 1, 0, 4, 0, 3, menos 2 e 8. Na próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais para começarmos a desenvolver os métodos de resolução de sistemas lineares. Até lá.